falamos muito hoje em dia na questão da inclusão de pessoas, inclusão de afetos, inclusão de comportamentos. E como espíritas, como trabalhadores da última hora, nós devemos ter consciência da questão da transexualidade, que é uma questão muito séria quando se observa que a média de vida de um transexual é de 35 anos e que a possibilidade de que ele se suicide é de 40%. Então, é importante que nós nos debrucemos sobre esse assunto na visão espírita, observando a ótica espírita. O que o Espiritismo tem a nos falar a respeito da transexualidade e como nós nos devemos comportar diante das pessoas que passam por essa experiência de vida. Então, para falar em transexualidade, é primeiro importante que a gente fale no que seja sexualidade. O que seria a sexualidade? Então, a Organização Mundial de Saúde nos traz essa definição de sexualidade que eu achei bem completa e trouxe para examinarmos. Ela diz que a sexualidade é uma energia que nos motiva a procurar amor, contato, ternura e intimidade, que se integra no modo como somos, como sentimos, nos movemos, tocamos e somos tocados. É ser-se sensual e, ao mesmo tempo, sexual. Ela influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações, e por isso influencia a nossa saúde física e mental. Isso é a definição da Organização Mundial de Saúde de 1992, que nos traz essa definição do que seja a sexualidade. Então, seria toda essa energia que nos move, que nos motiva a ter o contato com o outro. Então, quando falamos em sexualidade, alguns conceitos são importantes, algumas definições são importantes para que a gente compreenda, então, quando a gente tratar da questão da transexualidade. A primeira definição que trazemos é a definição do sexo biológico. O que seria o sexo biológico? Então, pela própria figurinha que vocês estão observando, o sexo biológico se refere à genitália com a qual nós nascemos. Então, costuma-se atribuir o gênero da pessoa, o gênero social, de acordo com o sexo biológico. Então, quando a criancinha nasce tendo a vagina, normalmente se acredita que ela seja do sexo feminino, que tenha o gênero feminino, seja uma mulher. Quando o menino nasce portando o pênis e os testículos, acredita-se que ele será um homem. Isso é a definição do gênero social baseado no sexo biológico. E como a gente vai ver, às vezes isso traz problemas para quem vive, para a pessoa que vive. Então, de acordo com essa definição, as pessoas são classificadas em pessoas do sexo masculino, pessoas do sexo feminino e há também o caso dos intersexos. O que seriam os intersexos? São pessoas que nascem com a genitália não bem definida. Então, muitas vezes, a menina nasce portando a vagina, mas tem internamente testículos. O menino nasce com o pênis e nasce também com os lábios vaginais. Às vezes, o problema é interno. O menino nasce com toda a genitália formada como sendo um menino, mas possui ovários e útero. Às vezes a questão ainda é uma questão endocrinológica ou a mesmo cromossômica. Possui-se tanto os cromossomos X como os cromossomos Y. Então essas pessoas são chamadas pessoas intersexos. Não estão bem definidas nem em nenhuma das duas polaridades.
de masculino ou feminino. E essa questão do intersexo a gente vai ver mais adiante, que também interfere na questão da transgeneridade. Outra definição importante que devemos observar é a questão da identidade de gênero. O que seria a identidade de gênero? Seria como nós nos sentimos, como nós nos vemos. Então, nós poderemos nos ver como homem, como mulher ou como nem homem e nem mulher, que é o que se chama os não binários, que a gente vai ver o que é que significa isso. Então, se a pessoa se olha e se observa e se sente como uma mulher, então, e eu tenho a minha genitália como mulher, eu me considero uma mulher. Se eu me olho no espelho, me vejo como homem e a minha genitália é masculina, então eu sou um homem. Quando, do contrário, eu me olho no espelho, me sinto mulher, mas a minha genitália é masculina, então eu sou uma pessoa não binária. Essa questão da definição do gênero, ela geralmente ocorre a partir dos 3 anos de idade. A pessoa já consegue se perceber ser de um dos gêneros ou de nenhum dos gêneros. Há esses casos em que as pessoas não conseguem se definir a que gênero pertencem. Então, de acordo com a forma como você se observa, se você se vê como mulher, se sente mulher e isso está de acordo com o seu gênero, com o seu sexo biológico, você é uma pessoa cisgênero. Isso é, também da mesma forma, se você se vê como homem, tem a genitália masculina e se aceita dentro desse gênero, você é uma pessoa cisgênero. Quando você se vê com uma genitália que não está de acordo com com o seu sexo psicológico, então você é uma pessoa transgênero. Daí vem o termo transgeneridade. Uma outra definição importante que a gente deve ver quando a gente vai falar nessa questão da transgeneridade é a questão da orientação sexual. Existe uma lenda, um mito de que todo transexual ele é homossexual. E a gente vai ver que não é bem assim que acontece. Então, a orientação sexual seria para onde se dirige a nossa afetividade, o nosso prazer sexual. Quando a nossa afetividade e o nosso interesse sexual é para pessoas do mesmo gênero, então dizemos que somos homossexuais. Quando esse interesse sexual e a afetividade se dirige para a pessoa do gênero oposto ao nosso, somos heterossexuais. Quando essa afetividade e comportamento sexual se dirige para ambos os sexos, diz-se que a pessoa é bissexual. Quando essa afetividade ainda inclui as pessoas não binárias, os transgêneros, as pessoas são pansexuais. E há o caso também dos assexuais, aquelas pessoas que não sentem atração por nenhum dos sexos. Então, são pessoas assexuadas. Então, resumindo, a gente poderia dizer: identidade de gênero está de acordo com a questão mental, está na questão mental. Orientação sexual está com a questão sentimental. O sexo biológico, a gente já sabe, é físico, não é? Então, aí se define a toda a sexualidade do ser. Então, o que seria a transgeneridade? Então, eu já falei um pouco adiante, seria todas as condições em que não se adequam ao gênero pré-estabelecido ou socialmente atribuído no nascimento. Sob esse termo de transgeneridade, existe o verdadeiro guarda-chuva que abrigam os transexuais, os travestis ou crossdressers, as pessoas queers, que a gente vai ver o que é mais adiante, e os intersexuais. Então, esses são conhecidos como transgêneros, pessoas transgêneros.
O transexual é o termo que define pessoas que nascem com o sexo biológico em oposto ao seu e da sua identidade de gênero ou ao seu sexo psicológico. Os transexuais são pessoas que vivem em variados graus aquilo que a gente conhece como disforia de gênero. Disforia de gênero é a não aceitação do seu sexo biológico, da sua identidade sexual, da sua identidade de gênero. E isso é um caso muito grave. Essa questão da disforia de gênero é que leva a um grande número de tentativas de suicídio e de tentar e conseguir o suicídio. Leva também a mutilações. Leva muitas vezes aquele transexual que não aceita o seu sexo biológico, eles muitas vezes se mutilam. Os homens decepam os pênis para ficar com o seu sexo mais condizente com o seu psicológico. Então, a disforia de gênero é um grau de sofrimento muito grande, muito intenso, porque passam muitos transexuais. Esse grau varia de acordo com cada caso. Não se pode definir que todos tenham o mesmo grau de disforia de gênero. De acordo com essa disforia de gênero, muitas vezes se classificam as transexualidades em grau 1 e grau 2. Aqueles que têm a disforia de gênero tipo grau 1 é o grau máximo. Então, esses indivíduos são indicados a fazer a cirurgia de transexualização. Aqueles que têm a disforia de gênero em grau 2, que muitas vezes tendem ainda a não se encaixar dentro da transexualidade, muitas vezes não precisam ou não optam pela cirurgia de transexualização ou por todo o processo, porque a transexualização ela não é só uma cirurgia, é todo um processo de modificação hormonal, de modificação psicológica, que merece todo um trabalho psicoterápico, de assistência social e de assistência médica para que ele ocorra. Os transexuais são designados de homem trans, quando é aquele indivíduo que nasce com o sexo feminino, sexo biológico feminino, mas se considera homem. Então, é um homem trans. Quando o indivíduo nasce com o sexo feminino, com o sexo masculino, mas se considera mulher, então é mulher trans. O termo trans define que há uma movimentação. Então, mulher trans é aquela que nasceu com a biologia masculina, mas que na sua cabeça, no seu entendimento, se vê como mulher. E assim se deve ser considerado como mulher e não como homem. É importante também que, ao tratar uma pessoa trans, procure se tratar ela de acordo com o seu sexo psicológico. Se for um homem trans, ele deve ser chamado pelo seu nome social e deve ser tratado por ele e não por ela. Isso a gente pensa que é uma coisa besta, mas faz muita diferença para uma pessoa trans. Uma outra questão que a gente tocou antes e que agora a gente vai tocar novamente é com relação à orientação sexual. Existe um mito de que todo transexual é homossexual, mas é justamente o contrário. Muitos deles são homofóbicos. Então, quando um homem trans se apaixona por uma mulher, ele não está sendo homossexual. Ele está se apaixonando por alguém que é do seu sexo oposto. Então, ele é heterossexual. Da mesma forma, quando uma mulher trans se apaixona por outra mulher, ela não é um homossexual, mas sim um heterossexual. Mas a gente diz que também há casos de homossexualidade, de heterossexualidade, de bissexualidade, pansexualidade dentro do transgênero. Mas a maioria deles é heterossexual. No caso dos travestis ou crossdressers. Os travestis ou crossdressers são indivíduos que se vestem de acordo com o sexo oposto.
No caso, a disforia de gênero não é tão intensa. Não é que ele se veja como mulher. Não existe esse transtorno de gênero para o travesti. Mas ele se sente bem se vestindo como o sexo oposto. Então, esse nome travesti é dado para indivíduos do sexo masculino, já que a mulher tem muita liberdade em se vestir com as roupas masculinas, né? Um homem que se veste como mulher, logo é visto como travesti. A mulher pode se vestir com calça, sapato de homem, camisa, e isso não a coloca na condição de travesti. E, como a gente falou antes, eles não possuem disforia de gênero acentuada e podem ser cisgênero. Muitos deles não se veem como pessoas de outro gênero, mas sim do gênero de acordo com o seu sexo biológico. Existem as travestis, os drag kings e drag kings, mulheres, homens que se vestem como mulheres, e drag kings, mulheres que se vestem como homens, de uma forma bem, vamos dizer assim, para eles interpretarem um personagem de uma forma mais espalhafatosa. Eles vivem um personagem, né? Podem ser pessoas heterossexuais, homossexuais, bissexuais, transexuais, que se utilizam daquele personagem naquele momento, mas depois voltam à realidade de sua vida. E existe, como a gente falou, a questão do gênero fluido ou pessoas queers. São pessoas que não se veem em nenhuma das polaridades. Não se sentem homens, não se sentem mulheres. Se sentem muitas vezes as duas coisas ou nenhuma delas. Não definem ainda, não conseguem ter uma definição psicológica de qual a sua sexualidade. E são chamadas de pessoas queers, ou também pessoas trans não binárias. O caso dos intersexos são aquelas pessoas, como a gente falou, que nascem com um sexo biológico não bem definido. E a gente coloca dentro aí da questão da transgeneridade, porque muitas vezes essas pessoas são classificadas, são determinadas como homens ou mulheres, e isso foge à sua questão do sexo psicológico. Muitas vezes a criança nasce com a genitália que mais se parece com a genitália vamos dizer, feminina, quando na verdade o seu sexo psicológico é masculino. Então entra na questão da transgeneridade. Essa questão da intersexualidade, ela é uma questão biológica e nesse caso então a gente vai ter indivíduos cisgêneros, indivíduos transgêneros e também indivíduos queers nessa situação. A questão do direito sexual, como é que fica? O que são, primeiro, direitos sexuais? São direitos que garantem que cada pessoa possa viver a sua sexualidade, né, da melhor forma possível, tendo prazer, uma sexualidade saudável e livre de discriminação. Então, muitos países não adotam os direitos sexuais. Outros países adotam os direitos sexuais, mas de forma limitada, bastante limitada. A gente vai observar que existem ainda 72 estados, que faz parte de 1/3 dos países que integram a ONU, que criminalizam pessoas que se relacionam com pessoas do mesmo sexo. Em 45% desses países se aplica a lei tanto para homens quanto para mulheres. E existem países, principalmente na Ásia e na África e no Oriente Médio, que determinam como pena para a questão da homossexualidade e da transexualidade, determinam a pena de morte. No caso, esses países não diferenciam bem a questão da transexualidade com a questão da homossexualidade. E a pena para esses países é a pena máxima, que é a pena de morte. E o Brasil, como é que fica a questão do Brasil com a transexualidade? Nós sabemos que somos o país das liberalidades, né?
observamos, então, as festas, os carnavais, os programas de TV que fazem aquela abertura ao sexo, que aparentemente se mostra como um país que agrega, que acolhe as pessoas diferentes, mas a gente observa que no Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. Em 2017 foram mortos 179 travestis ou transexuais, o que significa dizer uma pessoa a cada 48 horas. Então, nós não estamos bem na fita, não é? É preciso que a gente reflita com esses dados, que nós somos um país de violência, um país que não acolhe o diferente, somos preconceituosos e precisamos ter consciência disso para mudar essa situação. Então, como a gente já tinha falado, a expectativa de vida de um transexual é 35 anos, metade da expectativa da população, que é de 75 anos. E o porquê disso? Porque a maioria ou morre vítima da violência ou então se suicida. 40% é a estatística para os casos de suicídio entre os transexuais. Outro dado que é triste é que 90% das mulheres trans caem na prostituição por não encontrar mercado de trabalho. Não são aceitas no mercado de trabalho e terminam indo para a prostituição para poder sobreviver. O preconceito e a baixa escolaridade são responsáveis por esse número. Esses dados são da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Não existe uma legislação específica ainda no Brasil para a questão dos transexuais. Existem já projetos de lei em andamentos por um deputado federal do PL, mas que ainda está para ser votado. Esse projeto ele determina a questão a obrigatoriedade de se permitir que o transexual consiga colocar em seus documentos o seu nome social, que ainda hoje não é possível. Nós encontramos, já temos desde 2008, a permissão de que aquela pessoa transexual que passe por um processo de triagem, que seja considerada um transexual nível 1, ele consiga, através da rede do SUS, fazer a cirurgia e passar por todo o processo de transexualização, né? De transgenitalização. Mas, em questão do nome social, e isso é uma coisa muito importante para aquela pessoa que é transexual, é ter em seus documentos o seu nome que ele adota, e não o nome que foi o nome de batismo. Eu tenho um caso de uma cliente, eu trabalho no ramo da construção civil, de uma cliente que é transexual. Ela tem toda a característica de feminina, mas precisou comprar um imóvel e esse imóvel ela tem que assinar com o seu nome de homem, ela sendo uma mulher. E isso é uma coisa muito constrangedora para uma pessoa que passa por essa situação. É muito humilhante. Então, para se trocar o nome social, hoje em dia é necessário ainda que se vá à justiça para que se conceda, e não é uma coisa rápida e nem tampouco uma coisa fácil, porque a justiça brasileira determina que o nome da pessoa é uma coisa muito importante, que só se deve trocar o nome quando aquele nome ele é algo que leve a pessoa ao ridículo. E não considera ridículo uma pessoa se sentir de um sexo e ter que suportar viver com o nome de outro sexo. Se isso não seria uma coisa ridícula? Então, a cirurgia de transgenitalização, como a gente falou, ela foi permitida a partir de 1997 pelo Conselho Federal de Medicina. Antes disso,
se fazer cirurgia de transgenitalização era crime. E médico já foi preso no Brasil. O primeiro caso de cirurgia de transgenitalização, a gente vai ver, o médico Dr. Roberto Farina foi preso e teve a sua carteira de médico cassada porque fez a primeira cirurgia em 1971 em uma paciente Valdirene, que nasceu Valdir, mas se sentia Valdirene, e ele fez essa cirurgia e por isso Valdirene foi presa, levada para fazer exame de corpo de delito. Perdão, ela não foi presa, ela foi obrigada a fazer exame de corpo de delito para que o médico fosse processado por lesão corporal grave e ter sido preso e ter sua carteira de médico cassada. E em 2008, a cirurgia passou a ser feita pelo SUS, como a gente falou. Então, historicamente, a questão da cirurgia da transgenitalização, o primeiro paciente a submeter essa cirurgia foi um soldado americano, George Jorgensen, um transexual de homem para mulher, que ele, em 1952, adotou o nome de Christine Jorgensen, tendo sido operado em Copenhague pelo cirurgião plástico Paul Fogh Andersen. E o outro caso foi aquele que eu contei, a primeira cirurgia de redesignação sexual, foi feita em 1971 no Brasil com Valdirene, caso que a gente já falou para vocês. Há um caso bastante interessante que prova que o sexo, vamos dizer assim, a fonte do sexo, ele não está no aparelho sexual, no órgão sexual. A sede do sexo está na nossa mente. Esse caso de David Heimer, ou Bruce Heimer, o nome dele de batismo era David. Ele nasceu como David. Um menino que nasceu normal, gêmeo de outro. Esse menino, numa cirurgia de fimose, morava no Canadá, na década de 60. Esse menino, no processo de cirurgia de fimose, aconteceu um erro na cirurgia. O médico foi cauterizar um ponto, queimou o pênis do menino, destruindo totalmente o seu pênis. E então, o médico achou melhor retirar o pênis do menino e a bolsa escrotal e fazer uma vagina desse menino, fazendo uma cirurgia de transgenitalização. E conversou com os pais desse menino para que ele fosse criado como menina. Então, ele nasceu menino e não sabia que era menino. Foi criado desde tenra idade como sendo uma menina, Brenda. Esse menino, logo cedo, mostrou uma disforia de gênero tremenda. Ele não se aceitava como menina. Não se aceitava. Os pais esconderam essa situação, levaram para o psicólogo, que também aconselhou que essa situação fosse escondida. E quando ele já estava na fase de adolescente, pelo fato dele ter cometido suicídio a primeira vez, tentativa no caso de suicídio a primeira vez, ele tentou suicídio. A mãe, então, assustada com aquela tentativa de suicídio, ela, então, contou a ele a verdade, que ele tinha nascido menino e que tinha sido transformado em menina. E então ele lutou para fazer o caminho de volta, né? Voltar a ser um menino, mas não assumiu mais o nome David, preferiu assumir o nome Bruce. E Bruce, então, se transformou. Aí ele está, nessa foto aí, ele já está como um rapaz, já como Bruce, já voltou à condição masculina. E Bruce, então, passou a viver como homem. Mas o trauma que ele sofreu nessa vida, dessa transformação, de tudo que aconteceu com ele, afetou tanto a ele quanto a seu irmão gêmeo. O irmão se viciou em drogas, terminou morrendo de uma overdose. E Bruce chegou a se casar com uma mulher que tinha um filho, adotou o filho da mulher como sendo dele,
Mas quando a mulher o deixou, ele terminou também por se suicidar. A gente vê que o sexo, a sede do sexo está na mente. Está na mente e não na organização fisiológica. Então, o que é que o Espiritismo tem a nos falar a respeito da transexualidade? Primeiro ponto que a gente deve se debruçar é entender a razão por que é que nós estamos aqui. O que é que nós estamos fazendo aqui na Terra? Por que é que nós vemos pessoas passarem por essas situações? Por que nós passamos por determinadas situações? Então, o primeiro ponto, e é a questão abordada por Kardec, é: qual o fim objetivado da encarnação? Questão 176 de O Livro dos Espíritos. E os Espíritos respondem, 167, perdão. E os Espíritos respondem: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde há justiça? Então, nós estamos aqui, quando a gente fala em expiação, não significa que a gente está aqui para sofrer. Expiação quer dizer você passar por uma prova, você passar por uma experiência. Com que objetivo? Para o melhoramento progressivo. Então, nós estamos aqui para aprender e para nos melhorar como pessoas. Então, o fato de se nascer transexual não é castigo divino. É o primeiro ponto que a gente deve observar. Muitas pessoas que não entendem bem o significado da doutrina espírita consideram que a prova da transgeneridade seria um castigo, seria vamos dizer, uma expiação no sentido de castigo, no sentido de punição divina, mas não é esse o objetivo. A gente está aqui para aprender. E por que é que existe essa questão? Então, em primeiro lugar, a gente vai entender que espírito não tem gênero. Kardec, na questão 202 do Livro dos Espíritos, pergunta: quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no corpo de uma mulher? E os espíritos respondem que para o espírito tanto faz, vai depender da prova pela qual ele deva passar. Então é o que eles dizem, e isso pouco importa. O que o guia na escolha são as provas pelas quais ele deva passar. Então isso significa dizer que para os espíritos tanto faz encarnar como homem ou como mulheres, porque os espíritos não têm sexo aí no sentido de gênero. Esse trechozinho é uma explicação de Kardec, que uma longa explicação que ele dá a respeito desse assunto, que não dá para a gente comentar toda, senão o tempo não dá. Mas o que ele quer dizer é isso, que o espírito não tem gênero. Então, vai depender da prova. Tanto faz isso, ser mulher como homem. E esse assunto da questão da transgeneridade, da influência do sexo no comportamento espiritual, Kardec aborda na Revista Espírita de 1866, quando ele nos diz, nessa revista, num longo texto, ele nos diz que uma série de existências no mesmo gênero influencia na forma como o espírito se vê na espiritualidade. Então, um espírito que em várias encarnações ele encarna, vamos dizer, no gênero masculino. Na espiritualidade, ele vai ter o seu perispírito, a sua, vamos dizer, o seu comportamento, o seu gestual, a sua forma de ver as coisas voltada na polaridade masculina, pela influência desse tempo em que ele encarnou, vamos dizer, encarnou muitas vezes no mesmo gênero. Da mesma forma, se for o gênero feminino. E isso também acontece na Terra, quando o espírito reencarna. Se ele passa muito tempo reencarnando num gênero e de repente ele muda de gênero,
Então, isso, aquele gênero anterior, por ser um gênero que ele reencarnava há muito tempo, vai influenciar no gênero atual que foi trocado. E Kardec, então, fala daqueles homens que têm aspectos femininos, daquelas mulheres que têm aspectos viris, explicando que isso tudo acontece pela influência que o espírito recebe das encarnações pregressas. Emmanuel, na obra Vida e Sexo, sim, ele também informa que só os espíritos evoluídos estão livres dessas impressões. Só quando a gente está num grau de evolução bem adiantado é que a questão do gênero deixa de influenciar no comportamento do espírito. Emmanuel, no livro Vida e Sexo, traz o seguinte texto que a gente vai ler. Através de milênios e milênios, o espírito passa por uma fileira imensa de reencarnações, ora em posição de feminilidade, ora em condições de masculinidade, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade mais ou menos pronunciado em quase todas as criaturas. Então, isso é uma questão que foi abordada pela ciência. Vocês já ouviram falar do relatório Kinsey, por um médico, Robert Kinsey, nos Estados Unidos, na década de 50, ele fez um estudo da sexualidade e observou que existiam níveis de sexualidade das pessoas, que esses níveis variavam de 0 até 6. E ele observava que a maioria das pessoas ficavam variando na sexualidade do nível 2 ao nível 4. 0 seriam as pessoas que eram 100% homossexuais e 6 seriam as pessoas 100% heterossexuais. Mas que 95% das pessoas variavam dentro dos níveis 2 a 4, mostrando que uma homossexualidade ou uma heterossexualidade absoluta é muito rara. Isso porque Emmanuel explica pelo fato de que nós vivemos, vamos dizer, em várias encarnações em uma sexualidade, em um gênero, em outras encarnações em outros gêneros, e trazemos desses dois gêneros dentro do nosso psiquismo toda essa carga de conhecimentos, de experiências e de emoções. Isso é o que explica a reencarnação. André Luiz, também na obra Sexo e Destino, ele também diz a mesma coisa que Emmanuel, chamando a seguinte atenção. Na crosta planetária, os temas sexuais são levados em conta na base dos sinais físicos que diferenciam o homem da mulher e vice-versa. No entanto, isso não define a realidade integral, porquanto, regendo esses marcos, permanece um espírito imortal com idade às vezes multimilenária, encerrando consigo a soma de experiências complexas, o que obriga a ciência terrena a proclamar presentemente que masculinidade e feminilidade totais são inexistentes na personalidade humana do ponto de vista psicológico. E continua André Luiz dizendo: homens e mulheres em espírito apresentam certa percentagem mais ou menos elevada de características viris e femininas em cada indivíduo, o que não assegura a possibilidade de comportamento íntimo normal para todos, segundo a conceituação de normalidade que a maioria dos homens estabelece para o meio social. Então, essa questão de normalidade, do que é normal, é uma questão que está ligada à cultura e não à biologia.
Então, vem nos mostrando que o comportamento, seja um comportamento de transgeneridade, seja um comportamento de homossexualidade, ele é biologicamente um comportamento normal e não é uma aberração, como muitas pessoas acreditam ser. Ainda André Luiz, na obra Sexo e Destino, falando da questão da sexualidade em trânsito, ele diz: a face disso, a individualidade em trânsito da experiência feminina para masculina ou vice-versa, ao envergar o casulo físico, quer dizer, ao reencarnar, demonstrará fatalmente os traços da feminilidade em que terá estagiado por muitos séculos, em que pese ao corpo de formação masculina que o segregue, verificando-se análogo processo com referência à mulher nas mesmas circunstâncias. É aquilo que a gente falou. Pelo fato de muitas encarnações em uma determinada polaridade, ao se mudar essa polaridade, a gente vai trazer para o corpo físico, vai trazer para o nosso comportamento as lembranças dessa polaridade anterior. Sem que isso signifique, claro, que toda pessoa que passe de uma polaridade para outra vá necessariamente ser um transexual ou necessariamente ter um comportamento homossexual, mas que vai trazer dentro de cada um de nós existe essa bipolaridade, existe essa bissexualidade. É isso que André Luiz pontua. Mas o porquê da transexualidade? Será que aí o Espiritismo traz algo que demonstre a razão da transexualidade? Então a gente vai encontrar em Vida e Sexo, Emmanuel, no capítulo 21, dizendo: o homem que abusou das faculdades genésicas, arruinando a existência de outras pessoas com a destruição de uniões construtivas e de lares diversos, em muitos casos é induzido a buscar nova posição no renascimento físico, no corpo morfologicamente feminino, aprendendo em regime de prisão a reajustar os próprios sentimentos. Não é uma prisão alguém que nasce com uma polaridade sexual inversa àquela do seu sexo biológico? Será que um homem que nasce com a genitália feminina não se sente preso dentro daquele corpo? Ou uma mulher que nasce com a genitália masculina não se sente preso dentro daquele corpo, que é contrário à sua visão, ao seu sentimento, à sua sensação? Então, a explicação que Emmanuel nos traz a respeito do porquê dessa transexualidade é a questão do abuso do sexo em existências passadas, que leva esse espírito muitas vezes a rogar passar por essa prova. Para quê? Para que ele aprenda a respeitar e se respeitar, a amar o próximo e a se amar, respeitando o sexo como sendo uma coisa construtiva, uma coisa divina, uma coisa que vem para o bem e não para a destruição das pessoas e dos lares. A gente vai encontrar Emmanuel na Era do Espírito, o livro, dizendo: todas as lesões afetivas que tenhamos imposto a alguém repercutem em nós, criando lesões consequentes e análogas em nosso campo espiritual. Outro perseguiu criaturas irmãs do sexo oposto, mergulhando-as em desespero e delinquência, e terá voltado à terra em condições inversivas. Outras terão solicitado a própria internação em células morfológicas, isso é, em corpos de formação contrária a seus impulsos mais íntimos. Está aí a explicação, não é, que Emmanuel e André Luiz dão a respeito da questão da transexualidade.
A inversão, como ele diz, as condições inversivas, não é? Onde as pessoas se veem presas em células morfológicas de formação contrária aos seus impulsos mais íntimos. Então, a transexualidade não vem como castigo. É importante, novamente, que a gente frise bem essa questão. Mas ela vem como processo educativo para o espírito. É uma experiência espiritual que deve ser respeitada, que deve ser acolhida e considerada, e nunca se deve, então, ser condenada, porque aquela pessoa passa por uma experiência duríssima. Não é fácil, como a gente viu, a vida de um transexual. E é obrigação nossa, como cristãos, como espíritas, acolhê-los e fazer o que estiver ao nosso alcance para melhorar a sua prova. Algumas questões importantes a respeito da transexualidade que corre, vamos dizer, no meio espírita. A cirurgia de redesignação sexual alteraria a programação reencarnatória do espírito? Será que alteraria? Não. É importante que se observe que aquele espírito, ele veio com essa condição inversiva, mas o que é a programação reencarnatória do espírito? É se observar a questão morfológica ou se observar a sua, vamos dizer, a sua reeducação? Ou é se observar as experiências pelas quais ele está passando? Então, vamos dizer, a programação reencarnatória daquele espírito era nascer como um transexual, para que naquela condição ele pudesse aprender a ter respeito, a se amar, a passar por determinadas condições de humilhações, de sofrimentos, para que ele aprendesse a dar valor às pessoas, dar valor à honestidade, dar valor à integridade. Era essa a programação reencarnatória. O fato dele se redesignar fisicamente não vai influenciar e nem vai, vamos dizer, obstar que ele passe por essa experiência. Por exemplo, se uma pessoa nasce com um problema físico, se você nasce com um defeito no seu pé, e que esse defeito no seu pé lhe dificulta a caminhada, lhe dificulta a sua mobilidade, lhe dificulta a sua integração na sociedade. E você resolve fazer uma cirurgia para consertar esse defeito no pé. Está alterando a reencarnação, a programação reencarnatória? Não, de forma nenhuma. Seria um erro até você insistir com que aquela pessoa permanecesse numa situação em que pode levá-la ao suicídio, quando a gente vê que o grau de suicídio é altíssimo. Então, a disforia de gênero pode ser vista como falta de resignação ou rebeldia? Também não. É um sofrimento. É um sofrimento. Quem, sentindo uma dor, não tem o desejo de se livrar daquela dor? Jesus disse: misericórdia quero e não sacrifício. Então, a pessoa que sente a disforia de gênero tem o direito de passar por um processo de redesignação, com cirurgia ou não. Tem o direito de escolher o sexo pelo qual a sua cabeça determina. Isso não seria uma rebeldia pelo fato de que você não nasceu na condição de homem ou de mulher, você nasceu na condição de transexual. E você tem que determinar o que é melhor para você. O que você tem que fazer é procurar ser bom dentro da sua condição, fazer o bem, amar o próximo. A redesignação sexual causaria danos perispirituais? Também não. Fosse assim, uma mulher que quisesse diminuir as suas mamas, pelo fato de ter as mamas grandes, ela teria também danos perispirituais. Uma pessoa que precisasse passar por uma cirurgia de ablação de um apêndice, teria também, por acaso, o seu perispírito alterado? De forma nenhuma. Então, meus irmãos, o que espera
o transexual do espírita: acolhimento, respeito, solidariedade, amizade. Porque é isso que Jesus pede de nós. É isso que ele veio nos ensinar: a amar ao próximo como a nós mesmos, a aceitar o outro como o outro é, a não querer que o outro seja o nosso espelho, mas que ele se una conosco e que conosco se construa um mundo melhor, um mundo de paz e um mundo de oportunidades para todos nós. Que Jesus nos abençoe.